Música
A paz do Senhor, meus queridos, chegamos ao fim de mais um trimestre e neste domingo nós temos a estudar mais 3 lições maravilhosas. Na classe de jovens, a irmã Esther Martins, na classe de discipulado, o presbítero João Neto e na classe de adultos, a professora Kátia Dantas. Aproveitem bastante, vamos aprender a palavra de Deus e aqui eu já quero deixar o meu desejo de que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Querido e amado Deus, nossa gratidão a Ti por estarmos aqui neste domingo, para juntos aprendermos a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos que estão envolvidos neste projeto e que possamos, ó Pai, render frutos maravilhosos para o Teu reino. Em nome de Jesus nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Aproveite bastante. Gostaria de saudar a todos os irmãos que nos assistem com a gloriosa paz do Senhor. Essa saudação ela vai em especial para os jovens que estão nos assistindo, né? Pois iremos lecionar a lição da classe de jovens. E a nossa lição de hoje será de número 13, ou seja, nós estaremos encerrando esse trimestre abençoado pelo Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos para iniciar nossa aula. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença para agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para aprender mais da Tua palavra santa, que edifica muito as nossas vidas. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, nos traz aquilo que necessitamos aprender de Ti. É o que eu te peço, é o que todos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o texto bíblico da nossa lição, para os irmãos que ainda não estão com sua Bíblia aí do lado, eu recomendo que peguem suas Bíblias para acompanhar. O texto bíblico ele se encontra em Mateus, capítulo 16 e versículo 18. E ele vai dizer o seguinte para nós: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A lição ela tem por título: Igreja, as portas do inferno não a vencerão. Ou seja, Jesus Cristo, ele com essa passagem, ele quer nos dizer que dá autoridade à sua igreja, para que a igreja do Senhor ela prevaleça sobre as portas do inferno. E na antiguidade, há uma curiosidade muito interessante que se aplica a esse texto. E as cidades fortificadas antigas, elas costumavam ter uma grande muralha ao seu redor. E essas muralhas eram muito altas e muito fortes. E também existiam grandes portões nessas cidades. E aqui o Senhor nos diz que a igreja ela precisa sair da sua inércia. A igreja ela pode ir de frente, ir ao encontro e contra-atacar contra as fortalezas que o maligno, que o inimigo das nossas almas, ele monta, para que as pessoas que estão distanciadas de Deus, elas nunca cheguem ao conhecimento da verdade, para que elas nunca cheguem a aceitar o evangelho da verdade, de salvação de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ele tem toda a autoridade espiritual sobre todo o reino espiritual, sobre tanto o reino das trevas quanto da luz. O nome de Jesus está sobre todo o nome. E ele também transfere autoridade para a sua igreja, pois é seu corpo. E a igreja, se apropriando dessa grande autoridade, ela pode, como reino de Deus, reino legítimo do Senhor, ir de encontro e forçar as portas do inferno, forçar os grandes portões que estão construindo uma muralha entre o homem perdido e o próprio Deus. E a igreja vai forçar, e a Bíblia diz, Jesus garante que as portas não prevalecerão, elas serão abertas pelo nome e autoridade do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele nos faz mais do que vencedores. A Bíblia diz que a igreja, ela tem todo o poder
porque o Senhor Jesus tem todo o poder na terra e nos céus. Os 3 objetivos da nossa lição de hoje são os seguintes: refletir sobre a missão da igreja de semear o evangelho, abordar o crescimento da igreja, tomando como exemplo a igreja de Antioquia e, por fim, conscientizar que fomos chamados para fazer discípulos. Gostaria que os irmãos se atentassem para o primeiro tópico da nossa lição. Antes disso, na verdade, para o tópico sintetizando e introdução, que dizem o seguinte, que a igreja do Senhor ela é indestrutível. E isso me faz lembrar o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 15, que vai dizer que nós não fomos feitos escravos e não fomos feitos escravos para ter medo, para nos amedrontar. Não, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós recebemos a adoção de filhos, para que nós podemos ter a ousadia de clamar, Pai, Abba Pai, Paizinho, para com o nosso Deus. E assim, para que nós tenhamos autoridade de evangelizar, de levar a boa semente para aqueles que necessitam dela. E a igreja ela é triunfante e vitoriosa em Jesus Cristo. E nada pode parar a igreja do Senhor, enquanto ela estiver com as raízes no Senhor Jesus Cristo, enquanto ela estiver fundada na base que é Jesus Cristo, na nossa rocha eterna, que é onde devemos firmar a nossa fé. Enquanto estivermos como ramos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, nos alimentando da seiva preciosa que vem dele. E o Espírito Santo de Deus em nós é que nos dará a vitória em todas as ocasiões. Não importa quais dificuldades venham contra a igreja. Ela é vitoriosa do início ao fim. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem disso. E ele, desde o princípio, sabe também que ele está com sua derrota decretada pelo nome do Senhor. Glória a Deus. Ele já é perdedor. Ele já foi condenado desde o princípio e ele tenta enganar a muitos, mas a igreja ela tem a missão de não permitir que isso aconteça, de resgatar pessoas que ainda estão sob o domínio das trevas, sob o domínio do inimigo e trazer essas pessoas para o domínio de Cristo, para debaixo da soberania do nosso Deus. Pois é esse o propósito dele, é entregar vida eterna para essas pessoas, é fazer com que elas saibam que o seu filho já morreu por nós e garantiu nossa salvação. E a igreja, ela é chamada, no tópico 1, a semear. A semente é a palavra de Deus. Certa vez, o Senhor Jesus contou uma parábola e disse que o semeador lançava sementes à beira do caminho, e essas sementes vinha um passarinho e comia ela. Havia também uma vez que o semeador lançou sua semente e ela caiu num terreno pedregoso e muito superficial e aquela planta não sobreviveu. Além disso, ele lançou a semente em território cheio de espinhos e aqueles espinhos sufocaram a semente. Outra vez ele lançou e a semente caiu numa boa terra e ela deu bons frutos. E cada semente que caía produziu uma proporção determinada. E isso quer dizer, meus irmãos, que a semente é o Evangelho de Cristo e que o coração de cada pessoa é essa terra e que a colheita é a conversão, é a salvação. E existem casos em que a semente ela cai à beira do caminho. A palavra os passarinhos, eles representam o inimigo das nossas almas. E o inimigo, o Satanás, ele tenta de todas as maneiras possíveis arrancar a mensagem do Evangelho de dentro dos nossos corações. E em certas ocasiões ele o faz. E também aquela semente que não teve profundidade é a pessoa que inicialmente aceita o Evangelho de Cristo. Porém, ela não tem firmeza na fé e vêm as dificuldades, as perseguições da vida e ela simplesmente deixa o caminho. Também os espinhos significam os cuidados dessa vida. É a preocupação exagerada por obter riquezas aqui da terra. É a preocupação exagerada em alimentar o desejo da carne. E tudo isso vai nos desviando o nosso foco do reino de Deus e nos prendendo aos desejos dessa carne. Então,
A boa semente foi plantada num território fértil também, e nele foi frutífera. Então, essas pessoas verdadeiramente são aquelas que produziram raízes, se sustentaram em Jesus Cristo e ganharam forças dele para continuar. Muito bem, então é justamente isso a nossa palavra neste tópico, irmãos. O crescimento quem dá é Deus, e nós somos chamados a distribuir essa boa semente, o Evangelho, para todos os que necessitam. Agora nós vamos passar para o tópico 2 da nossa lição. O tópico 2, ele diz o seguinte: o crescimento da igreja. E aqui nós vamos analisar o exemplo da igreja de Antioquia. É nítido que nós não temos uma fórmula bem definida de como a igreja ela crescer, né? De alguns fatores que contribuem para o crescimento da igreja. Mas observando o exemplo da igreja de Antioquia, nós percebemos algumas dicas importantes para que a igreja ela possa crescer saudável no Senhor. A primeira delas é a mão do Senhor. Eu gostaria que, se os irmãos que estejam acompanhando queiram abrir na sua Bíblia, o versículo está em Atos, capítulo 11, versículo 19 até o 30. O primeiro item é a mão do Senhor. Então, para que a igreja do Senhor ela cresça verdadeiramente saudável, ela precisa que a mão do Senhor esteja estendida sobre ela. É preciso o atuar de Deus nessa obra. Sem que Deus esteja presente nessa obra, ela está fadada ao fracasso. Porém, quando nós estamos firmados em Deus, firmados em Cristo, Ele abençoa a nossa obra. E a obra do Senhor, que Ele próprio começa, Ele também é fiel para continuar nutrindo ela e mantendo para que ela seja efetivamente abençoada. Além disso, o segundo tópico, ele fala que é preciso o empenho dos crentes. Então, apesar de o principal fator para o crescimento não é o do ser humano, da força humana, a obra é divina, a obra é Deus quem dá o crescimento. Porém, é importante que os irmãos se esmerem em fazer a obra, para que os irmãos se dediquem em fazer a obra, porque Deus, Ele vê essa dedicação e Ele honra a nossa dedicação. Então é muito importante que nos dediquemos na obra do Senhor, para que Ele nos abençoe nela. Além disso, é muito importante a prática da oração e do jejum. Quando nós oramos e jejuamos a Deus, nós nos aproximamos mais dEle e nós conseguimos mais intimidade com Ele. E tendo mais intimidade e estando mais próximos dEle, é que nós poderemos saber qual a vontade dEle para as nossas vidas e o que fazer, qual o caminho certo a seguir, pois Ele nos orientará em tudo. Então, dessa forma, a oração e o jejum são essenciais para quem quer desempenhar a missão que Deus tem nos dado, que é de evangelizar, que é expandir o reino de Deus. Além disso, é necessária a integração e comunhão entre os irmãos. É o exemplo que nós vemos no Salmo 133, que diz que é muito bom e suave que os irmãos vivam em união. E é interessante porque o título da nossa lição, ele diz que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E um corpo, para funcionar da melhor maneira, ele precisa que todos os seus órgãos, todas as suas partes contribuam juntamente para que ele funcione da maneira devida. Então, a obra do Senhor é da mesma maneira, funciona semelhantemente a isso. Todos os irmãos são parte desse corpo. E quando os irmãos se unem para trabalhar, Deus abençoa a obra e ela prossegue da melhor maneira. Então, irmãos, certa vez Jesus Cristo disse assim: um reino dividido, ele não pode subsistir. Da mesma forma, a igreja, ela tem que haver comunhão entre nós para que nós possamos subsistir e crescer cada vez mais espiritualmente em Cristo Jesus, para que alcancemos a estatura do varão perfeito que é Cristo, para que cresçamos e prossigamos em agradar o Senhor. Além disso, é necessário a espontaneidade sacrificial, ou seja, a igreja de Antioquia, ela não se importava em sacrificar-se para o bem do próximo. Os irmãos
quando havia a necessidade de algum irmão específico, eles se uniam e ajudavam, não negavam ajuda àquelas pessoas. Eles tinham uma grande preocupação pelos órfãos e pelas viúvas, e isso é algo muito maravilhoso e que precisamos observar. Além disso, irmãos, é necessária também a paixão pelas almas. A paixão pelas almas é o que nos faz ter interesse em evangelizar, em levar a boa semente da palavra de Deus para fora das nossas igrejas, para onde quer que nós vamos. Então, a paixão é ter essa noção de que existem muitas pessoas perecendo ao redor do mundo. Principalmente agora, nesse momento de dificuldade da pandemia, muitas pessoas têm morrido sem sequer ter ouvido falar do Evangelho de Cristo, sem sequer ter tido a oportunidade de chegar ao conhecimento de que Deus verdadeiramente existe, de que Deus verdadeiramente é bom e se importa pelas suas vidas. Tanto é que Ele entregou já o seu Filho Jesus para salvar essas pessoas. E elas não têm tido esse conhecimento, que Deus já providenciou um meio, que é Jesus Cristo, para que elas sejam religadas a Ele, para que a amizade que foi destruída a partir da queda no Éden, ela seja novamente reconstruída. Então, nós, igreja, nós devemos nos disponibilizar para sermos instrumentos de Deus nessa reconciliação entre Deus e o mundo perdido, o mundo que jaz em treva e no maligno. Então, quando nós nos disponibilizamos a ir ao campo missionário, a sair da nossa inércia, a sair das quatro paredes da nossa igreja para evangelizar o mundo, evangelizar não necessariamente precisa ser em um país distante, meus irmãos, como foi dado na última lição de jovens. Nós podemos evangelizar no nosso bairro, na nossa vizinhança, às vezes na nossa própria casa. Então estejamos atentos para isso. Há almas perecendo, almas que suplicam para que Deus chegue na vida delas, almas sedentas da palavra do Senhor. E nós não podemos omitir, sermos omissos nessa questão, pois Deus cobrará isso de cada um de nós. A Bíblia diz que não é o desejo do Senhor que um ímpio pereça nos seus maus caminhos, mas Ele quer que antes ele se converta dos seus maus caminhos e viva, e alcance a vida eterna que Jesus já conquistou para cada um de nós. Além disso, meus irmãos, é muito importante as experiências pessoais. A igreja de Antioquia tinha muitas experiências pessoais. Nós vemos na palavra que alguns dos personagens que tanto admiramos, como Pedro e Paulo, eles tiveram experiências espetaculares com o Senhor Jesus Cristo. Paulo, por exemplo, teve muitas visões e revelações do Senhor Jesus. É tanto que ele relata que ele recebeu um espinho na carne para não se exaltar pela grandeza das suas revelações. Então, nós também devemos ter uma intimidade pessoal com Deus, buscar nossa vida de intimidade com Deus particular e não somente ouvir as experiências de outros, mas ter as nossas próprias com Deus. E aí nós voltamos para aquele outro tópico da oração e do jejum, né? Quando nós oramos e conversamos com Deus, e quando nós estudamos a sua palavra, nós podemos conhecer melhor e mais quem é o nosso Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? E aí nós teremos contato também com esse propósito e chamado que Deus tem para as nossas vidas, que é justamente o chamado de evangelizar aqueles que estão perdidos, de fazer como aquele semeador da parábola de Jesus, levar a boa semente onde quer que for, quer seja nas nossas escolas, quando estivermos numa faculdade, numa escola, quer seja no nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho. Muitas vezes os crentes têm ficado omissos nesses ambientes e muitas vezes as pessoas não sabem que essa pessoa é crente. Mas isso não é o que o Senhor espera de nós. Ele nos coloca ali justamente para levarmos o Evangelho. Tudo na vida do crente existe com um propósito. Nada acontece em vão. Quando Deus nos permite entrar em certo ambiente, quem sabe, meu irmão, se não foi justamente para você levar o Evangelho dele a essas pessoas. Então, cada oportunidade que Deus nos dá, ela deve ser aproveitada. E devemos orar ao Senhor pedindo oportunidades,
para que Deus abra as portas, para que a gente leve o Evangelho às pessoas que necessitam e às ocasiões adequadas para isso. Então, meus irmãos, é esse o nosso tópico, enfatizando novamente, o nosso chamado, a nossa missão é evangelizar o mundo perdido. Em nome de Jesus. Agora nós iremos aprender a respeito do seu chamado, que é o tópico 3 da nossa lição. O tópico 3 ele se subdivide em o que significa fazer discípulo e 3.2 a importância do discipulador. Então, meus irmãos, como nós já vimos discutindo aqui, nós fomos chamados para fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? É justamente ensinar as pessoas a guardar os ensinamentos e os mandamentos de Jesus Cristo. Os irmãos que estão com sua Bíblia aí podem abrir Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que vai falar a respeito disso. E um discípulo é justamente um aprendiz que crê e que obedece àquilo que ele recebe do seu mestre. E João capítulo 14, versículo 21 vai falar a respeito disso. E também em 1 João capítulo 2 e versículo 6, que eu gostaria de abrir aqui com os irmãos para a gente ver o que é que diz. Diz assim, lá em 1 João 2, 6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo maior. Ele é o modelo perfeito. E se nós queremos agradar ao Senhor, nós devemos olhar para Cristo. Não olhar para o mundo ao nosso redor, porque o mundo está cheio de enganos e de maus ensinamentos arquitetados pelo próprio inimigo das nossas almas. Mas quando queremos agradar ao Senhor, olhamos para Jesus Cristo, pois Jesus em tudo agrada ao nosso Deus. E, além disso, nós precisamos ter nossa mente transformada, nós precisamos ter a nossa mente modelada aos moldes de Cristo. E a pessoa que é aprendiz, ele precisa ser transformado ainda. Ele precisa ser trabalhado por aquele que o discipula. Então, quando nós desejamos fazer discípulos, nós primeiro devemos buscar que nossas mentes sejam transformadas. Quando nossas mentes são modeladas como Deus quer, nós podemos também transmitir esses ensinamentos que nós aprendemos de Deus para as pessoas, para os novos convertidos, para os novos cristãos que estão iniciando ainda a sua vida espiritual com Deus. Então, nós transmitimos os ensinamentos de Deus tanto pelas palavras que saem das nossas bocas, como também por aquilo que nós praticamos. Então, nós precisamos ter um modelo de vida cristã, vida prática cristã. Porque quando o seu discipulado, o seu aprendiz, ele olhar para a sua vida, ele precisa ver que você pratica aquilo que você fala. Ele precisa ver em você um exemplo, uma pessoa que busca cada dia se parecer com Jesus em suas atitudes também, não somente em suas palavras. E isso é muito importante, especialmente para quem é mestre na casa do Senhor, para quem ensina a palavra de Deus. E o novo convertido, ele precisa justamente disso, de alguém que o ajude nessa caminhada, de uma pessoa que já é mais madura na fé, de um pai ou mãe na fé que o oriente, que através das suas próprias vivências, das suas próprias experiências com Deus, da sua vida de estudos da palavra de Deus, possa transmitir a ele coisas edificantes, possa transmitir a ele os valores de Deus, os valores da palavra do Senhor. Então, essa pessoa, a lição ela vai tratar como uma espécie de bebê espiritual. Um bebê espiritual quer dizer que a pessoa ainda é muito imatura, espiritualmente falando, e ela ainda precisa se livrar dos velhos valores, dos velhos conceitos, das velhas práticas e hábitos que ela possuía, que ela nutria no mundo de onde ela saiu. E ela precisa, em seu lugar, receber ensinamentos da palavra. Ela precisa ter cultivado em sua mente os valores e princípios bíblicos.
ela precisa ser cheia da palavra de Deus, ser cheia do Espírito Santo. Ela precisa efetivamente ser nova criatura. E isso, tanto o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer dentro dessa pessoa, mas nós também podemos ser instrumentos para aperfeiçoar a vida espiritual dessa pessoa. Nós podemos ser instrumentos de Deus para esse processo de desenvolvimento dessa pessoa. E aí ela efetivamente vai conhecer os novos valores. E nesse processo, nós, mesmo que não sejamos novos convertidos, mesmo que tenhamos alguns anos já de vida com Deus, nós precisamos sempre ser modelados à semelhança de Cristo. E isso me faz lembrar uma comparação muito interessante que eu ouvi certa vez, que é a de, antigamente, as pessoas faziam espadas para a guerra. E para fazer essas espadas, elas precisavam bater com martelos nela, bater. E depois essa pessoa, o ferreiro, né, o chamado ferreiro, colocava numa brasa, numa fornalha, e esperava aquela espada aquecer bem muito. Quando ela estava quente, batia novamente, batia. E era feito esse processo exaustivamente, até que aquela espada, que inicialmente era bruta, ela vá se tornando cada vez mais polida e brilhante e reluzente, até que o ferreiro possa ver nessa espada a sua própria imagem. Então, Jesus Cristo é esse ferreiro. É como se Jesus, ele estivesse cada vez mais nos aperfeiçoando e batendo. E por mais que sejam as dificuldades, por mais que venham provas, lutas, dificuldades, por mais que venha a fornalha, nós precisamos saber que tudo isso contribui para que a imagem de Jesus Cristo vá sendo formada em nós, para que nós vamos ficando mais e mais parecidos com Jesus Cristo, até que na glória, no futuro e no porvir, nós alcancemos a estatura espiritual de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o varão perfeito, ele tem a estatura mais elevada espiritualmente, é o nosso alvo, é o nosso objetivo final. E isso será, pela graça de Deus, alcançado na glória e no porvir. Então, nós vamos nos transformando conforme a sua imagem e semelhança. E aí, essa pessoa que iniciou a sua jornada com Deus, quando ela tem esse auxílio de um pai ou mãe na fé, ela vai sendo moldada, até que ela cresça. E em certo ponto ela já comece a discipular também novas pessoas e trazer novas pessoas para o reino de Deus. E assim a família de Deus vai crescendo e vão chegando mais e mais pessoas para fazer parte do reino de Deus. E a obra que Deus iniciou, ele vai dando crescimento, ele vai desenvolvendo, até que chegue ao período em que Deus vai cumprir totalmente todas as suas promessas, quando ele vier estabelecer o seu reino aqui na terra. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o nosso alvo são os céus, que o nosso alvo é, desde agora, participar do reino de Deus como seus embaixadores, mas também no porvir o Senhor tem promessas grandiosíssimas para cada um de nós, quando Ele vai nos fazer ser reis e sacerdotes diante da sua presença. Quando Ele vai nos dar um papel muito importante de julgar e de reinar juntamente com Ele. A Bíblia diz que nós poderemos nos sentar juntamente com Ele no trono. Nós desempenharemos papéis maravilhosos que Deus tem reservado para cada um de nós. E nós não podemos deixar de atentar para essas coisas. E também atentar para que muitas pessoas precisam também dessa salvação e que Deus quer que muitos outros sejam salvos e desfrutem dessas ricas bênçãos que Ele tem preparado para seus filhos. Então, meus irmãos, agora eu gostaria de concluir, a nossa lição e ler com vocês o tópico para concluir da lição, que diz assim: não podemos permanecer estáticos dentro de 4 paredes, enquanto tantos perecem, condenados ao inferno. Precisamos agir como semeador, que saiu para o campo a semear. Devemos estar certos de que a mão do Senhor está sobre nós para dar o crescimento e fruto.
Nada impedirá o crescimento da igreja, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Resta saber se você quer ser parte disto. Cumpramos o ID do Senhor. Então, meus irmãos, queria convidá-los para uma oração, finalizando a nossa aula de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela rica e maravilhosa oportunidade de sermos edificados, Senhor, pela sua palavra maravilhosa. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações no decorrer dessas aulas. Nos abençoa e nos protege e nos ajuda a cumprir essa missão de levar a palavra aos necessitados. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta aula do discipulado, revista primeiro ciclo, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Estamos aqui para juntos aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Esta lição ela tem como título Igreja, uma expressão do Reino de Deus. Ela traz aqui o texto bíblico base, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18. E a meditação está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. E diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós temos 3 objetivos nessa lição. Primeiro, diferenciar a igreja e o reino de Deus, explicar a natureza da igreja e esboçar o papel da igreja como coletividade dos discípulos de Cristo. Lição maravilhosa, nós vemos aqui que tem um conteúdo maravilhoso. E nós vamos aqui nos esforçar para atingir esses objetivos. Pela graça de Deus, estamos aqui diante da classe de discipulado e queremos trazer, em nome de Jesus, um conteúdo maravilhoso e que os irmãos entendam a mensagem passada através da minha pessoa, pela graça de Deus. No comentário, desde o Antigo Testamento, o Criador sempre usou a figura do matrimônio para expressar o seu relacionamento com o seu povo Israel. No Novo Testamento não é diferente. Também o apóstolo Paulo usa como figura o casamento, o amor do esposo pela esposa, simbolizando o amor de Cristo pela sua igreja, né, a ponto de se entregar por ela. E nós somos testemunha disso, que Jesus se doou, se deu, se entregou pela igreja, por todos nós. Em Efésios, no capítulo 5, nós vemos esse texto. Não vou ler porque o texto é um pouco longo, mas os irmãos em suas casas podem conferir. E o apóstolo Paulo, para traduzir essa forma de tratamento de Cristo com relação à igreja, após mostrar o quanto o esposo deve amar a esposa, o apóstolo traça um paralelo entre a unidade do casal e as pessoas que acolheram a mensagem do Evangelho. E que por isso são membros do corpo de Cristo. Nós, um todo, como igreja, somos membros do corpo de Cristo. Assim, para o apóstolo chamado dos gentios, o apóstolo Paulo, o paralelo entre o casal Cristo e a igreja é perfeito. E se tratando de corpo de Cristo, é importantíssimo, é imprescindível que vejamos o que significa. Ou seja, quais as implicações do fato de sermos membros do corpo do Senhor. Mais uma vez, é Paulo quem nos auxilia quando diz: assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos têm a mesma operação.
Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Apesar de sermos muitos, mas nós somos um só corpo em Cristo. Individualmente somos membros uns dos outros. Está em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Em um corpo não há disputa, irmãos. Nenhum membro trabalha em desacordo com outros, né? Todos os membros do corpo trabalham em função. Se a unha dói, todo o corpo dói também. Então isso é unidade, igreja. E é sobre isso que esta lição vai tratar nesta manhã. O primeiro tópico, igreja, uma expressão do reino de Deus. O projeto do reino de Deus. Desde as primeiras lições ficou claro que, apesar de o Criador amar a humanidade sempre virou as costas para Deus. Deus chamou um povo através de Abraão, formou um povo para expandir os seus feitos. Mas esse povo também, infelizmente, acabou virando as costas para Deus, Israel. E nós conhecemos bem a história. Também não vamos nos deter nisso aqui, que é muito longo. Mas nós temos, assim, uma base de o que aconteceu a Israel. E apesar desse povo depender de Deus, mas acabaram também virando as costas para Deus. Mas Deus é maravilhoso. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus. E o Senhor planejou isso. E Jesus veio e cumpriu a vontade do Pai. Na ampliação, o alcance do reinado de Deus. Com a rejeição de Cristo, de Jesus, pelos judeus, pelo Israel, o plano de um povo que servia de exemplo para o mundo todo acabou oportunizando ao próprio Criador que, através de Jesus Cristo, alcançasse diretamente qualquer pessoa que humildemente acolha a palavra do Evangelho. Aí lá em João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Glória a Deus por isso. E a mensagem, Deus mandou a gente pregar a mensagem do Evangelho. Isso está a cargo da igreja do Senhor, transmitir o Evangelho, pregar, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é para a igreja. Dentro desse objetivo, nós vemos a diferença. Reino consiste nos redimidos de todos os tempos, os santos do Antigo Testamento, enquanto a igreja consiste naqueles que foram redimidos a partir da obra completa, redentora e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Nós fomos alcançados por esse tão grande amor, por essa tão grande obra. Nós não temos palavras para expressar a gratidão de agora sermos acolhidos, sermos chamados de igreja, povo de Deus, sacerdócio real, povo de boas obras, e precisamos priorizar isso, porque nós somos esse povo chamado para dar frutos, chamados para ser humildes, chamados para ser o exemplo de Cristo, sal da terra, luz do mundo. Então, irmãos, é um privilégio de ser chamado igreja de Deus, corpo de Cristo, família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Nesse primeiro tópico, nós vemos a diferença entre reino e igreja. Que Deus nos abençoe a todos. No segundo tópico, nós vemos aqui a natureza e identidade da igreja. Esta igreja ela é igualitária. Todos somos iguais. Não há grandes nem pequenos, pois todos fomos comprados pelo mesmo sangue, pelo sangue precioso de Cristo. Então, todos somos iguais. Até porque essa igreja, o dono dela não é o homem,
não é a carne, não é o sangue, mas o próprio Jesus. Nós vemos na Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo nos fala. Temos um cabeça, e esse cabeça, o cabeça da igreja é Cristo. Nós vemos, eu acho muito interessante, na revelação que Pedro teve quando Jesus perguntava ali o que os discípulos diziam, o que ouviam falar sobre Jesus. E eles começaram a dizer, Senhor, uns dizem que Elias, um dos profetas, e ele, olhando para si, e vós, o que dizeis que eu sou? Pedro, revelado por Deus, Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que não tu revelou nem a carne, nem o sangue, mas meu Pai, Deus. Nós vemos que a partir daí ele diz, portanto eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vemos que o Senhor falou para Pedro, tu és Pedro. Agora sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja. E tem mais, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que revelação linda, maravilhosa. Então, meus queridos, o cabeça dessa igreja é Cristo. Ela é igualitária, todos somos iguais, todos dependemos dele. Ela também é serviçal. A igreja está aqui para servir. Assim como Jesus serviu, nós vemos o exemplo lá em João capítulo 13, no lava-pé, quando o Senhor Jesus, tomando ali uma toalha, uma bacia com água, lavou os pés dos seus discípulos. Depois ele, terminando, ele diz, vós não entendeis isto que vos faço. Vós me chamais de mestre e Senhor. Disseste bem porque eu sou. Ora, se eu, vosso mestre e Senhor, tenho feito isso, fazei também. Ele nos deu um exemplo de serviço, um exemplo de humildade, sabendo que nós, como igreja, somos serviçais, somos servos. Estamos aqui para servir ao Senhor, para apresentar ao mundo a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Ela também é comunitária. Foi com grande propósito isso, nós sabemos. Não precisamos nem comentar muito. Ela é um grande propósito de Deus para isso. Nós somos comunidade, somos família. E essa deve ser a sua natureza. A igreja do primeiro século viveu assim e deixou-nos um exemplo. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em toda a alma havia temor. Olha que coisa maravilhosa. Em toda a alma havia temor. E se nós formos mais à frente, nós vamos ver que eles tinham tudo em comum, todos iguais. E diz a palavra de Deus que a igreja começou a crescer por causa de tudo isto. A igreja começou a crescer, a se expandir. E nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos as maravilhas que o Senhor fez através dos apóstolos e que até hoje essa igreja permanece firme. Ela está firmada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesse segundo tópico, está explicada a natureza da igreja do Senhor. Ela é igual. Ela é igualitária. Somos todos iguais. Ninguém maior, ninguém menor. Ela é serva. Ela está a serviço do povo, a bem do povo, cumprindo o ID de Jesus Cristo. E ela também é comunitária. Nós estamos dentro da comunidade, dentro da família. Estamos para anunciar ao mundo, cumprindo tudo aquilo que o Senhor nos determinou. E nós damos glória a Deus por isso também, por sermos uma igreja que serve. E precisamos, meus amados irmãos,
novos convertidos, que estamos neste curso de discipulado, o primeiro curso, estamos finalizando a última aula deste ciclo. Primeiro, tem muito mais, estamos começando e temos muito mais para aprender. Louvado seja Deus, eu fico muito feliz com isso, em ter o privilégio de transmitir um pouquinho, mas fico feliz com isso, porque quero ser um instrumento usado por Deus para a glória do seu nome. Pois só assim, irmãos, nós podemos expandir o reino de Deus. Você novo convertido, você também é um instrumento na mão do Senhor. Seja esse instrumento. Confie que o seu Deus é contigo. Uma coisa linda que eu acho. Jesus, quando deu as outras instruções ali, no capítulo 28, ele disse, mandou ir por todo mundo, né? Fazer discípulos em todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Mas ele finaliza dizendo assim, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, isso para nós é uma base. Nós temos a certeza, a firmeza de que nós não estamos sós. O Senhor está conosco. Através do Espírito Santo, irmãos. Nós, quer tenha mais tempo, quer seja novo convertido, que tenha aceitado a Cristo hoje ou ao mês, nós somos instrumento da mão de Deus. Deus nos chamou para servir. Ele nos chamou para levarmos a mensagem poderosa do Evangelho. Se fosse uma mensagem qualquer, eu não me atreveria. Mas nós temos convicção e temos a autoridade divina. O Espírito de Deus está conosco. Porque Jesus disse, eis que eu estou convosco. Todos os dias, irmão, não é hoje e amanhã só. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isto, por este segundo tópico. E o Senhor é maravilhoso. Nós ficamos maravilhados com isso, irmãos. Glória a Deus. O tópico 3 fala da missão e o sustento da igreja. Como já falamos no início, chamados para dar frutos. Os irmãos lembram daquele trecho do capítulo 15 do Evangelho segundo João, quando Jesus fala que eu sou a videira verdadeira. Nós percebemos nessa leitura que ele vai dizer que se nós permanecermos nele, que é a videira, nós os ramos ou as varas, que se nós permanecermos nele, nós vamos dar muito fruto. Ele fala até da vara que não dá fruto, ele limpa para que outras possam dar fruto. Então, irmãos, nós fomos chamados para dar fruto. Para isso, precisamos permanecer na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Como vimos em lições anteriores, o Pai é o lavrador, Jesus é a videira, e nós somos as varas ou os ramos da onde sairão os frutos. Precisamos permanecer nele, porque só assim nós frutificaremos. E a Bíblia diz que dá muito fruto. Glória a Deus. A missão da igreja, conforme instrui-nos o apóstolo Paulo, a missão da igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido como Israel fora, é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E outra coisa interessante, representar o que significa ser governados por Deus, nada tendo com o mundo. Os irmãos perceberam que nós não temos nada com o mundo. Na oração Jesus disse, não peço que os tires do mundo, né? Mas que os guardes do mal. Nós estamos no mundo. Mas a igreja do Senhor, ela nada tem a ver com o mundo. Até porque o Senhor nos fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz para iluminar este mundo, que vive mergulhado em trevas
tenebrosas. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E o poder da igreja. Jesus é quem fundou e sustenta essa igreja. Quando ele disse a Pedro, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao longo dos tempos, a igreja tem passado por lutas. Neste momento presente, atual, irmãos, que nós estamos vivendo, não só a igreja, mas todo mundo, e principalmente a igreja do Senhor. Tempos fechados, dificuldades para nós trabalharmos, mas nós vemos o milagre, a glória de Deus nisso aí. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se fecham por um lado, mas por outro, o Espírito Santo de Deus que está conosco abre as portas. E nós estamos aqui anunciando de uma forma um pouco diferente, não presencial, mas estamos trabalhando para Cristo. Isso, irmãos, é a obra de Deus, é a igreja de Deus trabalhando, servindo e crescendo. Sim, crescendo. Porque, apesar disto, tem pessoas aceitando a Cristo como Salvador nas suas casas. Pessoas ligam. A prova é que nós temos discipulado, temos novos convertidos. Uns que creram antes dessa pandemia e outros que atualmente estão aceitando Jesus. A gente ouve muito isso. Eu aceitei durante tal tempo. Então, meus amados, aí está a glória de Deus. Em sermos uma igreja atuante. Não precisamos do poder do mundo para fazermos isso. Porque nós temos conosco o Senhor, o Todo-Poderoso, e o Espírito Santo de Deus que está conosco, nos orientando, nos guiando, abrindo as portas. E nós estamos aqui trabalhando. Você novo convertido, você é uma peça fundamental dessa igreja. Tanto quanto nós. Não importa, pastores, somos igrejas, somos peças fundamentais. Mas o novo convertido, como eu já falei antes, o de hoje, o de ontem, o de tanto tempo, você é uma peça fundamental. Não desista. A cada dia busque, como falei há pouco tempo, estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo Senhor. Nós somos apenas os ramos. É por isso que precisamos estar ligados à videira verdadeira, porque aí poderemos dar fruto, e muito fruto. Não desistam, amados irmãos, novos convertidos, até irmãos que talvez estejam com dificuldades, meus amados irmãos. O tempo é difícil, estamos em tempo difícil, mas o Senhor é conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estamos já chegando ao final desta lição, mas nesse objetivo nós vemos que a igreja foi chamada para dar fruto. O objetivo de número 3. Para dar fruto. Nós temos uma missão de apresentarmos o reino de Deus aqui na terra. Estamos dentro desse reino. Nós somos o que, como diz a leitura? Uma expressão desse reino. Uma expressão do reino de Deus. Você e eu somos igreja. Expressamos aqui o reino de Deus. Apresentamos para o mundo o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o poder da igreja, irmãos. Como eu já falei, esse poder não é nosso. Não pertence a nós. Se Deus nos usa para alguma coisa, se Deus nos usa para curar o enfermo, para expulsar um demônio, esse poder não partiu de nós. Nós estamos aqui acobertados pelo poder de Deus. O sangue de Jesus Cristo que nos comprou na cruz do Calvário nos deu essa autoridade. O nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome, tem nos dado essa autoridade. E estamos aqui para cumprir o ID. Isso é tão lindo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí tem os sinais que se seguem, né?
E no final deste capítulo, diz que o Senhor continua, né? Nos ajudando com sinais, com maravilhas, com o poder de Deus. Este poder que está na igreja, expressão do reino de Deus. Nós somos essa expressão. E nós vemos aqui na conclusão, estamos já chegando à conclusão desta lição maravilhosa, a última lição do primeiro ciclo. Os irmãos não pensem que terminou por aí, irmãos. Isso é apenas o início. Nós ainda temos mais outras lições, cada uma maravilhosa, tanto quanto essa. Então, amados irmãos, novos convertidos, você está começando a adquirir conhecimento, a receber o poder de Deus na sua vida, a expressar a glória de Deus. Quero reforçar mais uma vez. Você é expressão do reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, espero ter alcançado aqui, juntamente com todos, o objetivo dessa lição. Procurei me esforçar para transmitir para os irmãos esta lição, este conteúdo maravilhoso. Espero ter alcançado. E que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, nos dando cada dia da sua graça, nos enchendo das suas virtudes, do seu poder, e que possamos ser imitadores de Cristo. Né? O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos ser, amados irmãos, esses imitadores de Cristo, porque nós temos o aval, nós temos a autoridade dada por Ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar com uma oração de gratidão. Que eu quero agradecer. Seu Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, em nome de Jesus, por tudo isso que o Senhor tem nos permitido, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Te peço, abençoa a Tua igreja, continua abençoando, nos enchendo de coragem, de força, e que nunca venhamos a desistir, mas que possamos seguir para o alvo que é Cristo. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus amados, é uma alegria compartilhar as boas novas. E as boas novas de salvação em Cristo são importantes, mas as boas novas também para a Escola Bíblica Dominical para esse próximo trimestre são estas, que nós teremos novas lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos começar com o discipulado. A classe do discipulado terá aulas do segundo ciclo. A lição do segundo ciclo tem como tema Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Temas maravilhosos que acredito que encherão o nosso coração. Na classe juvenis nós teremos respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Essa lição aqui que eu mostro para vocês será uma lição maravilhosa que traz temas como anjos e demônios, céu e inferno, o que é salvação, o que é a igreja, o que é o pecado original. Que maravilha, né? São temas maravilhosos. E na classe de adultos nós teremos o seguinte tema: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então essa lição será ministrada pelos nossos professores e eu tenho certeza, meus amados irmãos, que encherá o nosso coração de alegria e aprenderemos mais da palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Fique agora com a aula da nossa irmã Kátia, em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos e queridas alunas da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos a esta aula. Nós estamos na lição 13 do primeiro trimestre de 2021. E o tema da nossa lição de hoje tem uma essência maravilhosa, porque fala de algo que está prestes a acontecer. Vamos ao tema? Voltados os olhos para a bendita esperança. Você é uma pessoa cheia de esperança? Como você está vivendo esses dias? Nós não estamos aqui para tratar neste momento das suas e das minhas esperanças nas coisas terrenas. Nós estamos aqui
para refletirmos e aprendermos mais ainda com a palavra de Deus que existe uma esperança que está além das perspectivas humanas e terrenas. É a esperança concernente à volta de Jesus. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Você sabia que tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar? Eu não sei se próximo a você existem pessoas assim, mas eu já cheguei a conversar com algumas que não creem no evento e nos episódios da segunda vinda de Jesus. Porém, nós que somos cristãos verdadeiros, que já passamos pelos pilares da redenção, que são eles, vamos nos lembrar? Crer que Jesus, ele veio ao mundo e encarnou e tabernaculou com o homem, e nós vimos a glória de Deus através dele. O segundo pilar da redenção, a crucificação. Nós que cremos que Jesus entregou-se por nós em um sacrifício vivo, santo e agradável, pagando uma dívida que era minha e que era sua. Nós que cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e que está vivo, cheio de poder e grande glória, e que foi assunto aos céus. Nós que cremos nesses 4 pilares, nós estamos aptos a crer também que algo surpreendente está perto de acontecer. E o texto que embasa a nossa lição de hoje está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 6 ao 11. Você está com sua Bíblia aberta? Então vamos ler juntos? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aleluia! Esse texto, ele nos traz uma promessa grandiosa e renova a esperança da igreja, como renovou a esperança dos discípulos. Em dado momento, os discípulos, quando viram que Jesus havia morrido, eles perderam a esperança de que haveria restauração para Israel. Mas, quando o Senhor é assunto aos céus, sabendo que eles estavam mergulhados num turbilhão de emoções, na saudade, no medo, o que vai acontecer conosco? O Senhor envia os anjos para restaurar esta promessa e para dizer: continuem me esperando, porque eu voltarei. E eu digo glória a Deus por isso, porque nós desta manhã estamos aqui renovando também a nossa esperança.
voltados os nossos olhos para esta bendita esperança. E o primeiro tópico da nossa lição vem falar como acontecerá essa vinda de Cristo. Na verdade, a segunda vinda de Jesus acontecerá em dois momentos. No primeiro momento, o arrebatamento da igreja. E no segundo momento, o Senhor vem para livrar e restaurar a Israel. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, os versículos 36 ao 44, nos mostra nitidamente como acontecerá o arrebatamento da igreja. E nos diz assim, eu vou ler alguns versículos, você pode ler comigo. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E o versículo 44 nos diz assim: por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E parte desse texto, ele vai relatando também o que aconteceu nos dias de Noé. Nós sabemos, nós que somos leitores da palavra, nós sabemos que o episódio do dilúvio, ele foi amplamente divulgado por Noé. Noé foi feito pregoeiro da justiça, porque ele falou do que ia acontecer, mas ninguém deu crédito. Não é assim o que está acontecendo nos nossos dias? O quanto a igreja tem se levantado apregoando as verdades sagradas e dizendo aos quatro cantos da terra que Jesus irá voltar? Mas as pessoas, assim como nos dias de Noé, estavam vivendo dentro do seu padrão de normalidade, dentro das suas rotinas, vivendo dissolutamente, não deram crédito ao que iria acontecer. Contudo, a falta de credibilidade daquela geração não impediu o grande evento e todos foram destruídos, todos foram mortos, exceto aquela família que entrou na arca porque acreditou no projeto de Deus. Ora, nós estamos vivendo na dispensação da graça, inaugurada por Cristo. Mas a dispensação da graça, ela vai ser encerrada. E quando vai ser encerrada a dispensação da graça, você sabe? Nós já estudamos sobre isso, mas eu vou lembrar a vocês. A dispensação da graça, ela será encerrada no arrebatamento da igreja. Então, eu e você, que fazemos parte dessa estrutura chamada Igreja de Cristo, nós precisamos estar apercebidos, porque não sabemos o dia e a hora em que Cristo há de vir. Dentro deste tópico, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, então já falamos sobre o arrebatamento, mas também acontecerá a vinda de Jesus para toda a terra, todo olho verá. Está escrito também no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 30, nos diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. No arrebatamento da igreja acontecerá um rapto. Só a igreja fiel, a imaculada, a noiva do Cordeiro, aquela igreja que está preparada para se encontrar com o noivo, ouvirá o som da trombeta de Deus e o chamamento para que esta igreja vá se encontrar com Cristo nas nuvens. Cristo não descerá para que todo o olho e toda a terra o veja. Entenderam assim? Pois bem, na segunda fase da vinda de Jesus, todas as tribos, todas as nações, todo olho verá, todos contemplarão Jesus com poder e grande glória.
e ele vem em favor de Israel, livrar Israel, que estará sufocada pelas nações, prestes a ser destruída. E todos esses episódios que se seguirão, nós estudaremos posteriormente, porque não é proposta dessa lição de hoje precisamente. Contudo, enquanto nós estamos aqui estudando, nos atentemos, porque enquanto Igreja do Senhor, nós estamos vivendo os dias que antecedem o arrebatamento da igreja. E a vinda de Cristo, ela é uma promessa. Ela é uma promessa. Jesus foi, mas Jesus prometeu voltar. A Bíblia está repleta de textos que referendam essa promessa, não é? Então nós vamos ler até aqui em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. É um dos textos que referendam isso. Livro de João, capítulo 14, bem rapidinho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós cremos nessa promessa, numa promessa que não foi feita por homens, uma promessa que foi feita pelo Senhor dos Senhores, por aquele que veio e que entregou a sua vida. Ora, os discípulos quando caminhavam com Jesus, prestes a Jesus subir para o céu, eles fazem uma pergunta ao Senhor. Eles perguntam quando que Jesus restauraria, se era naquele tempo em que ele iria restaurar a nação de Israel. E o Senhor responde, como no texto que nós já lemos, né? O Senhor diz, olha, a vocês não pertence saber os tempos ou as estações. Jesus estava querendo dizer, enquanto vocês se preocupam com o estabelecimento da nação de Israel, eu amplio a visão de vocês. Recebam poder e virtude do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto os discípulos pensavam em um projeto local, focal, Cristo atentava para as necessidades de uma humanidade que precisava ouvir falar dele, que precisava compreender que o projeto dele estava muito mais além do que Israel. Então, quando o Senhor ele responde aos discípulos, ele diz aos discípulos, não se preocupem com isso, preocupem-se em encher-se do Espírito e serem minhas testemunhas. Louvado seja Deus. Então, a promessa ela está de pé. A promessa do derramamento do Espírito Santo aconteceu como Jesus havia prometido. E a promessa da vinda do Senhor está de pé. Ora, o dia está próximo. E se o dia está próximo, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar atentos aos sinais. O texto da lição nos fala claramente. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Louvado seja Deus. Então, que sinais são esses? Nós podemos citar alguns. Você lembra que Israel, no ano de 1948, floresceu como uma nação? Israel andou perambulando pelo mundo. O povo não tinha pátria, mas eles foram repatriados, eles foram reconstituídos como uma nação. A bandeira de Israel passa a tremular no dia 14 de maio de 1948. Isto é, prenúncio da volta de Jesus. Você ouviu falar do avivamento que aconteceu lá em Los Angeles, precisamente no dia 6 de abril de 1906? Um grupo de irmãos estavam reunidos depois de um mês de intensa oração e jejum. Eles estavam após um jantar, quando de repente algo sobrenatural aconteceu naquela casa.
Houve um derramamento da glória de Deus naquele lugar. E o poder de Deus que adentra aquela casa, semelhante ao que aconteceu lá no dia de Pentecostes, não ficou só ali. Expandiu-se. Foi por todo o mundo, inclusive chegou ao Brasil. A esse movimento nós chamamos de movimento pentecostal. Louvado seja Deus que nós fomos alcançados por este movimento, por este mover da glória de Deus que nos move a pregarmos o Evangelho, porque o verdadeiro avivamento não nos deixa estáticos, não nos deixa inertes, não nos deixa paralisados. O verdadeiro avivamento traz em nós uma chama, como aconteceu com os discípulos, e eles expandiram o Evangelho em todos os lugares, em todas as nações, por onde eles puderam passar. Pois bem, o dia se aproxima, os sinais estão claros, mas eu gostaria de falar. Você já percebeu ao seu redor quanta fome, quanta morte, quanta doença? Como nós estamos vivendo dias difíceis, dias que consomem o emocional das pessoas, dias que deixam as pessoas totalmente desestabilizadas. Nós já vimos há poucos anos tsunamis, terremotos, vulcões em erupção, a natureza clamando e dizendo: olha, Jesus está voltando, os sinais estão a cada dia mais evidentes. E um dos sinais que mais me deixou assim, de olhos atentos, foi o que aconteceu em agosto, não lembro bem o dia que foi divulgado, mas no mês de agosto de 2020, o acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Você já leu sobre isso? Sempre que sair uma notícia sobre Israel, lembre-se que Israel, escatologicamente, é o relógio de Deus nesta terra. O Senhor, ele tem estabelecido o seu concerto e o seu compromisso com a igreja e com Israel. Primeiro o Senhor restaurará, arrebatando a igreja e nos fazendo um povo com o corpo incorruptível, não é? Um povo separado para si, onde não vai haver mais pecado, onde nós não estaremos mais vulneráveis às coisas desta terra. E depois, posteriormente, na sua segunda vinda, Jesus vem e restaura Israel. Então o dia se aproxima. Nós estamos tratando, por esses sinais aqui, sobre os sinais que antecederão o arrebatamento da igreja. Porque para os sinais da vinda de Jesus, onde todo olho verá, onde toda a terra o verá, haverão também outros sinais. Sinais semelhantes a estes, né? Mas aí, posteriormente, a gente fala sobre isso. A síntese desse tópico nos diz assim: a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Então, veja só, é impossível nós paralisarmos os dias, não é? Hoje é domingo, amanhã será o quê? Segunda, posteriormente terça. Você não pode parar, porque há um movimento chamado rotação. Então, este movimento é um movimento que nos aponta, tão certo como é o movimento de rotação e de translação, que geram dias e estações. Aqui diz, tão certa é a volta de Jesus. O segundo tópico da nossa lição nos fala sobre a necessidade de vigilância. Ora, se nós sabemos que Jesus vai voltar, se nós sabemos que este dia está próximo, então eu preciso, enquanto cristã, que estou me organizando para viajar com o meu Senhor, com o meu noivo, eu preciso estar vigilante. Essa vigilância, ela é necessária. E o que é estar vigilante? É estar atento, é estar consciente, é estar esperto, é não estar disperso. Ora,
Por que que o Senhor nos conclama a uma vigilância? E aí nós nos lembramos também do que está escrito lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, quando o Senhor, ele fala sobre as 10 virgens. Ora, as 10 virgens, elas estavam esperando um grande evento, elas estavam esperando um noivo. Haveria ali um casamento, mas de repente adormeceram. Quando elas acordam com o grito, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. 5 delas estavam preparadas, mesmo tendo adormecidas, cansadas pela espera, mas quando elas acordaram, elas estavam com o azeite nas suas lamparinas e elas entraram nas bodas com aquele noivo. Elas estavam vigilantes, elas cuidaram de algo que era necessário para que era uma porta de entrada, para que elas entrassem naquele evento. Então, quando nós falamos em vigilância, nós falamos, olha, se Jesus está perto de voltar, eu preciso ver o que é que não está em sintonia com as coisas espirituais, o que é que está desagradando ao meu Senhor, o que é que eu posso estar fazendo que pode estar me tirando da comunhão com Deus. Sejamos vigilantes também com relação aos alarmes falsos, tá? Por quê? Porque muitos se levantam em nome de Jesus, marcam datas, alguns até, em algumas décadas passadas, marcaram a data de Jesus voltar. E foi o dia do desapontamento, porque, como nós já lemos, daquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Se nós precisamos estar vigilantes concernente à volta de Jesus, nós precisamos atentar para o terceiro ponto da nossa lição. Viver com fidelidade. Por fidelidade, o que é que você entende? Quando nós pensamos em fidelidade, nós pensamos em alguém que é leal. Nós pensamos em alguém que age com a verdade. Nós pensamos em alguém que zela por relacionamentos, não é? Quando nós pensamos em fidelidade, nós vamos mais além. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é um dos seus atributos morais. E é um atributo que a gente costumeiramente fala, né? Atributo comunicável, porque o Senhor também nos oportuniza a sermos fiéis. E essa fidelidade de Deus para conosco nos possibilita também a sermos fiéis para com Ele, apesar de que nós comumente somos infiéis, pecamos, vacilamos, erramos, mas nos arrependemos, mas voltamos atrás, porque o Senhor está disposto a segurar nas nossas mãos. A Bíblia diz que Ele permanece fiel, independente e apesar das nossas infidelidades, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Aleluia! Quando nós falamos sobre a fidelidade de Deus, nós precisamos entender que eu não posso fazer desta fidelidade um pressuposto para eu errar deliberadamente. Não, eu preciso também exercitar a minha fidelidade. E quando eu sou uma pessoa que exercito a minha fidelidade para com Deus, eu ajo com Ele como um relacionamento firmado numa aliança de amor. Só vai ser fiel a Deus verdadeiramente quem o ama. Ora, se eu sou fiel ao meu esposo é porque eu o amo. Se eu ajo com ele com verdade, com lealdade, é porque eu amo. Porque eu quero estabelecer um compromisso verdadeiro, consolidado. Se eu quero ir morar no céu com o meu noivo, com o meu Senhor, que vem me buscar, que garantiu na sua palavra e me deu uma promessa. Se eu quero, eu preciso estar dentro de um parâmetro, eu preciso estar dentro de um respaldo. E uma das exigências que Deus nos faz é que nós vivamos em santidade. Quem deseja morar no céu,
quem está se preparando para ir para lá não tem como compactuar com as coisas deste mundo, com o pecado, com a carne, com os deleites. Ora, irmãos, nós precisamos estar atentos porque são muitas distrações. As distrações muitas vezes impactam na nossa fidelidade para com Deus. Se eu sou comprometido com o meu Senhor, eu preciso compreender como é que Ele quer que eu viva. E como é que eu vou conseguir aprender de Deus se nós não lemos a palavra, se nós não temos um relacionamento íntimo? Só consegue viver numa vida de fidelidade quem realmente se entrega a uma vida de intimidade para com Deus em oração e em leitura da palavra. Bom, a síntese desse tópico 3 nos diz assim: a fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar no crente. Se o Senhor passar em revista a minha vida e a sua vida nesta manhã, como Ele nos encontraria? O Senhor ficaria feliz com a nossa fidelidade? O Senhor, de fato, Ele se alegraria pelo tipo de cristão que eu estou sendo? Ora, irmãos, nós precisamos a cada dia renovar as nossas forças como as das águias. Não é fácil. Estamos vivendo uma das gerações mais difíceis, aquela que antecede a volta de Jesus. Lembre-se, passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas não deixe que esses encantos terrestres venham lhe tirar da comunhão e do contato com Deus. Para encerrar este momento de reflexão, eu convido a você para ler comigo o que está escrito aqui no livro de 2 Timóteo. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Quando o apóstolo Paulo estava encerrando a sua carreira, ele registra essa fala e diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A esperança do cristão é a vinda de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te dê uma boa semana. A paz do Senhor. Saúdo-vos com a paz do Senhor. Chegamos ao final de mais um trimestre, desta feita, o primeiro trimestre de 2021. Louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Começamos este trimestre cheio de planos para a nossa escola bíblica dominical. Um corpo docente, motivado e motivador, incentivando a igreja para participar da escola bíblica dominical. De forma que o número de alunos aumentava a cada domingo. A escola cresceu, as classes foram reformuladas, reorganizadas. Estávamos, aos poucos, voltando à normalidade. Porém, a pandemia recrudesceu. Não podemos mais nos reunir presencialmente. Com isto, surge então um novo e grande desafio. O que fazer? Como fazer para manter viva a nossa escola dominical nas nossas congregações, em nosso setor? Mas louvo a Deus pela qualidade de direção de ensino da nossa igreja, pela vida de cada componente da equipe que faz a escola bíblica dominical da nossa congregação, pelo dinamismo, a capacidade criativa, a dedicação, a obstinação e o compromisso de cada um que, de pronto, entrou em ação e tudo deu certo. Por isto, quero levar a cada professor dos mais diversos departamentos da nossa igreja
os meus sinceros agradecimentos pelo trabalho prestado à obra do Senhor neste trimestre que ora se encerra. Nesse tão grande empreendimento que é o ensino cristão. E por ser longa a lista de professores, vou agradecer a todos em nome dos diretores, pastor Fabiano Dantas e o diácono Artaxerxes. Em nome destes, agradeço a todos os professores. As professoras, eu agradeço em nome das nossas irmãs Cátia Dantas e a irmã Gideane. Esse grupo, essa equipe de guerreiros que não se cansam e estão dando tudo de si por esta causa. A equipe de mídia, que igualmente não tem medido esforços para produzir e levar ao ar cada aula, com qualidade e riqueza de detalhes, fazendo com que cada casa seja hoje uma sala de aula da Escola Bíblica Dominical. Meus agradecimentos a cada colaborador que com alegria contribuiu para o sucesso da EBD neste primeiro trimestre. Aos alunos que participaram, meus parabéns. Vocês com certeza aprenderam bastante nesse trimestre. Vamos para o segundo trimestre, que se aproxima. E temos a certeza de que o Senhor vai estar conosco, como esteve no primeiro trimestre. As dificuldades são muitas. Não podemos nos reunir, não podemos nos abraçar. Mas em cada casa você vai assistir uma aula do seu departamento e vai aprender, porque com certeza o mesmo Espírito Santo que está aqui no templo vai estar aí na sua casa, lhe ensinando, ajudando e tirando as suas dúvidas. Agradeço por tudo a toda a equipe e deixo para a meditação de todos 2 versículos que estão em 1 Coríntios 15, 57 e 58, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto.
Chegamos ao fim de mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu quero, em nome da equipe de professores, da direção da nossa escola, agradecer a todos que estiveram conosco fazendo valer a Escola Bíblica Dominical em Amarante 1. Que Deus abençoe a cada um de vocês, aqueles que contribuíram das mais diversas formas, que o Senhor os recompense com ricas bênçãos dos céus. Queremos agradecer à nossa igreja, ao nosso pastor, por estarmos aqui. Que Deus também continue abençoando o ministério do seu servo. Vem aí o segundo trimestre de 2021 e estaremos juntos em continuidade à obra do Senhor. Um bom domingo para você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a paz do Senhor. E estamos juntos, continuamos seguindo o projeto da EBD Amarante 1. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por este trimestre findo, pelos professores que trabalharam conosco, por aqueles que aprenderam, por todos que estão juntos nesta empreitada rumo à Sião Celestial. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, abençoa, Senhor, as equipes que têm trabalhado neste projeto. Sê conosco, ó Pai, para a glória do Teu nome. Nós Te oramos, nós Te agradecemos. Amém.